As mamas de uma mulher ajudam a definir sua feminilidade e, como há muitas formas, tamanhos e aspectos diferentes, também ajudam a determinar sua personalidade. Por essa razão, as mudanças que elas sofrem podem ser desagradáveis e fazer com que as mulheres se sintam menos femininas e achem que perderam a vitalidade da juventude. Assim como outras partes do corpo, as mamas sofrem alterações decorrentes da genética, envelhecimento, gravidez e amamentação, ganho ou perda de peso e mudanças hormonais. Mamas firmes e simétricas geralmente começam a cair, ficando com um aspecto pesado ou flácido. Uma mamoplastia de aumento ou mastopexia pode ajudar a mama a ficar firme novamente, que definirá as curvas do corpo e dará aos seios uma aparência jovial. Antes de saber como uma mamoplastia de aumento pode ajudar a corrigir mamas flácidas, é importante que você entenda sua anatomia. As mamas são formadas por diferentes tipos de tecido conhecidos como glandular, gorduroso e fibroso, que se estendem sobre o músculo peitoral ao longo da parede torácica. Os tecidos glandulares são constituídos de lóbulos e ductos. Durante a lactação, os lóbulos e os ductos mamários são responsáveis pela produção e transporte do leite ao mamilo, respectivamente. As glândulas da mama são cercadas por uma camada de tecido gorduroso que dá a ela sua forma e leveza. Os ligamentos suspensórios, que são feitos de fibras, ou o tecido conjuntivo, são entrelaçados entre as glândulas mamárias e os ductos. Esses ligamentos unem a mama à parede torácica e permitem que ela permaneça suspensa, mas se mova livremente com o corpo. Embora existam muitos fatores que possam contribuir para a flacidez das mamas, o processo de envelhecimento e os efeitos da gravidade exercem um papel importante nessas alterações. Assim como acontece com a pele do rosto, a pele ao redor da mama perde a elasticidade devido a uma ruptura gradativa da rede de sustentação da pele, que faz com que ela se torne flácida. Além disso, os ligamentos suspensórios que unem a mama à parede torácica enfraquecem e esticam por conta da gravidade. As mamas aumentam durante a gestação e a amamentação, o que faz a pele esticar ainda mais. À medida que as mamas diminuem de tamanho após a gravidez, a pele que estava esticada agora está flácida. Por fim, as mudanças de peso e até as alterações hormonais podem modificar o aspecto das mamas. Esses fatores associados podem fazer a mama cair ou, em alguns casos, inclinar para baixo. Durante o procedimento de mamoplastia de aumento, o excesso de pele é retirado e a pele restante esticada. Consequentemente, a forma das mamas melhora e elas são reposicionadas. O médico avaliará o grau da ptose ou queda das mamas para determinar o procedimento mais adequado. Normalmente, existem 3 graus de ptose, classificados como leve, moderado e acentuado, que são determinados pela posição da auréola em relação à prega inframamária e ao externo. Em geral, a ptose leve se a auréola estiver na prega inframamária. Se a auréola estiver aproximadamente 1 ou 2 centímetros abaixo da prega inframamária, as mamas apresentam ptose moderada. Nos casos de ptose mamária acentuada, a auréola pode estar 2 ou 3 centímetros abaixo da prega inframamária e inclinar para baixo. Existem 4 técnicas básicas de mamoplastia de aumento, conhecidas como periareolar, circumareolar, vertical e em âncora, usadas para corrigir graus cada vez maiores de ptose, respectivamente. A técnica periareolar, ou em crescente, envolve uma incisão em meia-lua no topo da auréola. Essa técnica é o procedimento menos invasivo, que chega a um pequeno grau de elevação. Por esse motivo, é indicada para pessoas com mamas pequenas ou que apresentam ptose mamária leve. A circumareolar, ou em rosca, donut, é uma técnica que envolve uma incisão circular em torno da areola.
Essa técnica é o procedimento menos invasivo, que chega a um pequeno grau de elevação. Por esse motivo, é indicada para pessoas com mamas pequenas ou que apresentam ptose mamária leve. A técnica vertical envolve uma incisão em forma de V que se estende no contorno superior da areola e abaixo da linha média da mama. Embora seja levemente mais invasivo, este procedimento chega a um alto grau de elevação. Por esse motivo, esse tipo de incisão é indicado para pessoas com mamas grandes e que apresentam ptose mamária moderada ou acentuada. A técnica em âncora envolve uma incisão em forma de âncora que se estende no contorno superior da areola e lateralmente na porção inferior da mama. Embora seja o tipo mais invasivo de mamoplastia de aumento, essa técnica chega a um maior grau de elevação. Por esse motivo, é indicada para pessoas com mamas grandes e que apresentam ptose mamária acentuada. Essa animação descreve a técnica em âncora, que é uma das mais comuns realizadas atualmente. A duração de um procedimento de mamoplastia de aumento pode variar de 1 a 4 horas, dependendo de sua complexidade e se um procedimento adicional, como a colocação de próteses, será realizado ao mesmo tempo. Antes do início do procedimento, a área a ser tratada é limpa e um anestésico será administrado. O médico provavelmente aplicará uma anestesia geral, onde você dormirá durante o procedimento. Além disso, serão desenhadas as linhas da incisão para indicar as áreas da pele que serão removidas. Com o auxílio de um bisturi, o médico faz cuidadosamente uma incisão ao longo das linhas pré-marcadas. A incisão estende-se além do perímetro superior da areola. Essa área indica seu novo perímetro superior. A região abaixo dela será unida e esticada, deixando a mama mais ereta. Usando vários instrumentos cirúrgicos, o médico levanta a pele e a separa dos tecidos abaixo. A areola e o mamilo permanecem intactos, enquanto as áreas da pele adjacente são removidas. Para assegurar que a mama tenha total mobilidade, o médico pode usar um cauterizador para destruir ou remover o tecido ao longo do perímetro da linha da incisão. Após a remoção do excesso de pele, o perímetro superior da areola é costurado até o perímetro externo da incisão. Com isso, o tecido da areola e da mama é reposicionado. A incisão é fechada colocando-se suturas ao longo da linha média vertical e da prega inframamária, assim como ao redor do perímetro da areola. Alguns médicos também podem preferir colocar suturas externas ao longo da incisão. Antes de fechá-la totalmente, o cirurgião pode colocar um dreno cirúrgico em cada mama, embora alguns profissionais prefiram não usá-lo. Finalmente, podem ser colocadas suturas Steri-Strip ou ataduras de gaze para proteger os locais da incisão durante a cicatrização. O médico pode recomendar o uso de um certo tipo de malha de compressão após o procedimento. Essa malha apertada ajudará a diminuir o inchaço, evitando a formação de líquido, além de proporcionar conforto e sustentação. Talvez você tenha que usá-la por algumas semanas. Se houver drenos cirúrgicos, eles, além das bandagens, serão removidos em alguns dias, enquanto os pontos indissolúveis podem permanecer durante 1 ou 2 semanas. Pode ser que você sinta dor leve e observe inchaço e hematomas, assim como dormência ao redor da areola, que devem desaparecer em algumas semanas. Embora já se sinta apta a retornar ao trabalho em 1 semana, recomenda-se evitar atividades pesadas, como a prática de exercícios por 3 ou 4 semanas após o procedimento, de modo que seu corpo tenha tempo suficiente para cicatrizar. Você notará uma diferença drástica no formato e na posição das mamas logo após o procedimento.
Ainda observará mudanças em sua aparência à medida que o inchaço diminuir e as mamas se adaptarem às novas posições. Na verdade, pode levar 1 ano até que os resultados finais sejam visíveis. Embora as cicatrizes resultantes da mamoplastia de aumento sejam permanentes, com o tempo elas ficam pouco perceptíveis, tornando-se linhas finas e brancas. É importante observar que se você engravidar após uma mamoplastia de aumento, os efeitos da gestação e da amamentação poderão comprometer os resultados e fazer com que suas mamas fiquem flácidas e mudem de forma anualmente. Apesar de a mamoplastia de aumento não impedir o processo de envelhecimento, ela pode ajudá-la não apenas a melhorar a posição de suas mamas, como também deixá-las mais firmes por muitos anos.